Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Renato e esta é uma série de vídeos sobre Design Partners. Neste vídeo, nós vamos estudar o Design Partner Strategy, que é um Design Partner bastante simples de entender, é um dos primeiros Design Partners que a gente aprende quando começa a ingressar nesse assunto. Bom, eu trouxe aqui um problema clássico de validação, que a gente vai resolver ele usando o Strategy. Bom, o que eu tenho aqui é uma API de realizar matrícula de estudante. Eu estou recebendo um estudante aqui através de um DTO. Tenho aqui os 3 documentos do estudante e a gente vai precisar validar esses 3 documentos. Então, aqui eu estou instanciando um estudante a partir do DTO e estou chamando um service para realizar a validação. Então, vamos dar uma olhada nesse service. Esse service, ele está realizando todas as validações. No momento, isso não está legal. Isso não está legal porque está desrespeitando o S do Solid. O S consiste em Single Responsibility. Em outras palavras, podemos dizer que Single Responsibility significa ter apenas um único motivo para mudar. Essa classe, no momento, ela tem 3 motivos para mudar. Ela está fazendo 3 validações. Bom, isso não está legal. Isso aqui está difícil de fazer manutenção. Ainda está pequeno, mas e se houver mais documentos para serem validados? A tendência dessa classe é crescer e se tornar uma God Class. God Class é um bad smell, não é legal ter God Class no seu software, no seu código. Então nós vamos corrigir isso usando o Strategy. Bom, as 3 validações, o que elas têm em comum? Elas validam um documento, ok? Então a gente vai definir essa estratégia, que é o validar o documento. Então, vamos aqui criar uma nova interface. A gente vai usar esse recurso do Java. Vamos chamar de validar documento. Ok? Vamos colocar essa interface no pacote de strategy. Vamos usar o atalho Ctrl 1 e mover o pacote, a classe para o seu devido pacote. Bom, uma interface ela precisa ter a assinatura de algum método. Vamos colocar aqui validar documento, que recebe como parâmetro um estudante. Vamos fazer o import usando o atalho Ctrl Shift O aqui no Eclipse. Então, essa é a nossa estratégia, ok? Agora que a gente tem essa estratégia, a gente precisa definir as estratégias concretas, as concrete strategies. E as concrete strategies serão cada uma dessas validações. Então, vamos lá começar uma por uma. Primeiro, a gente vai criar uma classe, vou chamar de validar RG, ok? Validar RG que implementa a nossa estratégia. Vamos adicionar os métodos. Como o RG ele tem apenas um único atributo, então eu vou fazer um return. É um atributo do tipo boolean, então eu vou fazer o return desse próprio atributo. Será um getRG.getVálido. Ok? Vamos duplicar esta classe. Fazer um Ctrl C e um Ctrl V. Chamar ela de validar histórico escolar. O histórico escolar também é um único atributo, então eu vou aqui chamar um getHistóricoescolar.get ensino médio que é do tipo boolean, então vamos fazer o return desse próprio atributo. E por fim, vamos fazer a validação da nota do Enem. Validar nota Enem. Lembrando que eu estou usando o atalho no Eclipse, ok? Ctrl C, Ctrl V, que aí ele permite que eu crie uma nova classe, aí eu tenho que renomear essa classe. Já está implementando o validar documento e o método validar documento também. Então vou fazer um return. Bom, o estudante ele é um mais complexo. Vou fazer aqui um nota Enem. Nota Enem. Que vai receber um estudante.getNotaEnem. E vamos aos ifs, que será nota Enem.get matemática maior que 400 e nota Enem.get português maior que 400 também. E nota Enem.get nota redação maior que 400. Essa é a nossa validação por enquanto. Return true. Se tudo isso passar,
retorna true. Se não retornar true, só vai poder retornar false. Ok, então temos três estratégias que estão implementando uma estratégia abstrata. São três estratégias concretas que implementam a validar documento. Agora que cada uma das classes está respeitando o princípio da responsabilidade única, nós vamos instanciá-las para que cada uma realize a sua validação. Eu vou comentar este código para efeitos de comparação, ok? E aqui a gente vai usar o polimorfismo. De que maneira? Ao invés de criar objetos de sua própria classe, por exemplo, para instanciar ou validar histórico escolar, nós precisaríamos criar um objeto de histórico escolar. A gente vai usar o polimorfismo, na verdade. Como histórico escolar está implementando validar documento, eu posso criar um objeto de histórico escolar na forma de validar documento. É o polimorfismo em ação. Então, vou chamar validar. Vou criar uma variável histórico escolar e vou fazer um new validar histórico escolar. Vamos fazer o import. E a gente vai fazer isso para todas as nossas três. Um erro de digitação, documento. E vamos fazer isso para nossas três validações. Validar RG, vou receber um new validar RG, validar documento, validar nota Enem, que vai receber um new validar nota Enem, ok? Como nossas três validações têm a mesma forma, a gente pode colocar todas elas em um list desse mesmo tipo. Então, vamos criar um list de validar documento, ok? Vamos chamar de validações. Validações. E a gente vai usar aqui a biblioteca do Java, né? arrays.aslist. Vamos passar aqui todas as nossas variáveis de validações, nossos objetos, na verdade. Fazer o import usando o atalho Ctrl+Shift+O do Eclipse. Bom, e agora que temos todas as nossas validações em um único ArrayList, a gente vai criar um for para varrer esse ArrayList, chamando todas as validações. Então vamos lá, vamos fazer um if, se validar documento, ok, ponto validar documento, passando como parâmetro estudante. Se isso aqui for false, a gente vai precisar negar, porque se for false, ele vai ter que entrar no if, então a gente nega. A gente vai dar um return false, ok, informando que falhou a validação, mas antes a gente pode colocar aqui um erro. Vamos printar o erro. Erro na validação. E aqui a gente vai pegar o nome da classe. A gente vai pegar validar documento. .class, get class. Para a gente ver qual classe que está falhando. E se passou em todas as validações, então só pode retornar true. Ok? Então, revisando. A gente removeu tudo que as validações têm em comum, que é um método de validar documento, colocou isso em uma interface. E criou assim uma estratégia. E depois criamos as nossas concrete strategies, que implementam a interface validar documento. E cada uma delas realiza a sua própria regra de negócio, respeitando o princípio da responsabilidade única. Cada uma delas se preocupa apenas com a sua validação e não se importa com o que as outras classes fazem. Ok? E para usar isso tudo, a gente cria os objetos na forma da interface, coloca tudo em um ArrayList, percorre esse ArrayList, chamando cada uma das validações, e por fim retorna false ou true, dependendo se a validação vai passar ou não. Então vamos rodar aqui a nossa API para poder fazer esse teste. Estou aqui com o Postman aberto, com o objeto, né, estudante DTO.
Esse aqui é um happy path, ok? Vamos enviar. Ah, vamos no controller, ver o que o controller está fazendo. O controller está retornando null, ok? Então, todo status code vai retornar 200. Mas eu estou colocando aqui uma condição para a gente ver qual vai ser a mensagem que o system.out.println vai exibir. Aqui está exibindo que o estudante está apto, porque é um happy path, ou seja, estava programado para passar, mas a gente vai colocar aqui um false no histórico escolar. Vamos enviar e vamos ver o que aconteceu. Erro na validação. O nome da validação é essa daqui. A gente pode ver o nome da classe que deu o erro, que é o histórico escolar. Como a gente colocou aqui que o ensino médio é false. Vamos colocar aqui um true, vamos testar o RG. Ok. False. Send. O estudante não pôde ser matriculado e o erro foi na validar RG. E por último, vamos testar aqui a nota do Enem. Vamos zerar uma das notas. O estudante não pôde ser matriculado porque o erro foi na validar nota Enem. Agora que o nosso projeto tem o Design Partner Strategy implementado, vamos dar uma olhada em um outro princípio Solid que a gente passa a implementar. A gente implementou e a gente nem se deu conta disso, que é o O do Solid. O O, traduzindo, né, consiste em dizer que um sistema ele deve estar aberto para extensões, mas fechado para mudanças. Vamos ver como isto está implementado aqui na prática. Vamos lá no nosso Student Service. Bom, se está aberto para extensões, então a gente pode acoplar uma nova validação de uma maneira bem simples, sem ter que modificar muita coisa, ok? Então vamos criar aqui um novo validar documento, vamos fazer uma validação de qualquer coisa. Vamos colocar aqui um certificado de inglês, certificado em inglês, que é necessário para um tal curso. E aqui a gente vai criar uma nova validação, né? A gente vai criar uma validação de uma classe que ainda não existe. Validar certificado em inglês. Vamos usar o atalho do Eclipse, Ctrl 1, e criar essa nossa nova classe e colocar ela no pacote de strategy, ok? Vamos lá. Criamos essa nova classe, ela já está implementando a validar documento. E aqui a gente pode colocar um return true, porque a gente não tem um certificado escolar no nosso objeto estudante. Ok, então a gente coloca aqui true para deixar por padrão mesmo. E aqui a gente tem um erro, já está corrigido esse erro. Foi só salvar. Bom, agora a gente tem essa validar certificado em inglês. Criamos aqui, acoplamos. E agora a gente vai precisar apenas colocar esse validar certificado em inglês no nossa rede de validações. Então, observe que com 2 linhas a gente conseguiu acoplar uma nova validação. Essa validação vai ser submetida a esse if, porque ela está dentro do array de validações, e vai retornar true ou false, né? Vai depender. Como por padrão a gente colocou um true, vamos colocar um false para a gente ver o erro na prática. Vamos colocar um false e vamos testar. Vamos lá rodar na nossa API novamente. Ok, vamos apenas enviar. Vamos colocar tudo como true. E todas as notas válidas. E vamos enviar. Vamos lá no Eclipse. E aqui o estudante não pôde ser matriculado porque deu erro na classe de validação validar certificado em inglês. Está retornando falso, então vai dar erro. Então observem que com apenas 2 linhas, a gente criou uma nova validação. E criando, claro, a sua classe de validação. A gente deixa essa responsabilidade aqui isolada em sua própria classe. E assim a gente pode fazer isso com qualquer validação que surgir no nosso sistema. A gente vai lá, cria a classe dessa nova validação, que aqui foi o certificado de inglês, e com 2 linhas a gente acopla esta validação ao nosso service. E da mesma forma que foi muito fácil de colocar, é muito fácil de tirar também. A gente só vem aqui, remove essa linha e remove esse outro parâmetro aqui, né? Do nosso arrays asList. E pronto, removemos a validação que a gente não precisa mais. E removemos uma terceira linha, que é o import.
importante falar isso também. E qualquer validação que a gente queira adicionar agora no nosso sistema, é só criar a validação com suas regras de negócio e adicionar ela de uma maneira bastante simples. Então, a gente passa a respeitar também o O do Solid. Ao implementar o Strategy, a gente respeita o S e o O do Solid. Bom, pessoal, então este foi o vídeo sobre o Design Partner Strategy. Espero que tenham gostado. E este é o primeiro vídeo da série, e haverão outros. Te vejo nos próximos. Até mais.